Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, lemos a seguinte orientação de Paulo: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Muito interessante essa distinção que o apóstolo nos traz sobre a tristeza, apresentando-nos dois tipos principais. A primeira delas, a tristeza segundo Deus, isto é, aquela tristeza que nos aproxima das leis divinas, aquela tristeza que nos leva a meditar melhor sobre essas leis divinas, aquela tristeza que nos leva a um aprofundamento em nós mesmos, em busca da análise da nossa conduta, para que vejamos se estamos realmente atendendo essas leis divinas. Por outro lado, temos também a tristeza segundo o mundo, aquela que nos escraviza ainda mais às aflições, às ilusões, às vicissitudes, às angústias do mundo, impedindo aí que avancemos, impedindo que possamos progredir, crescer, amadurecer a partir das experiências difíceis. E naturalmente, como ele mesmo diz, cada uma dessas tristezas terá sua consequência correspondente. A primeira, a tristeza segundo Deus, como dissemos, é aquela que nos leva à autorreflexão, é aquela que nos faz olhar para dentro de nós, identificar o porquê temos feito certas coisas, que tipo de coisas temos buscado, que tipo de valores temos cultivado. Enfim, é aquela tristeza que nos leva para dentro de nós, que nos faz olhar a nós mesmos e identificar os pontos a serem ajustados, claro, tendo como referência as leis divinas, o Evangelho do Cristo. Essa tristeza, portanto, aquela que gera arrependimento, e aqui é interessante destacar, arrependimento do grego é metanoia, isto é, ampliação de consciência, ir além do patamar em que temos estado, essa tristeza nos liberta, nos eleva. É quando recebemos a dificuldade, a desilusão, a dor, choramos, sim, sentimos-nos tristes, sim, mas não estagnamos na tristeza. Não a cultivamos indeterminadamente. Aprendemos com ela, olhamos as raízes dela e buscamos mudar. Essa tristeza nos faz crescer. É a tristeza que nos liberta dos velhos padrões, dos velhos hábitos, das velhas condutas que nos infelicitam. Por outro lado, nós temos a tristeza segundo o mundo. Essa tristeza que faz com que permanecemos na superfície, apenas lamentando, apenas nos vitimizando, condenando e culpando a tudo e a todos pelas causas ou como causas da nossa infelicidade, sem um mínimo olhar para nós mesmos, para identificarmos que parcela de responsabilidade temos naqueles acontecimentos, o que podemos mudar para que aquilo não venha se repetir. Então é aquela tristeza cultivada, aquela tristeza que prossegue, duradoura, longa, interminável, sofrida, que a gente quase que se apega a ela. Essa tristeza nos escraviza ao mundo, nos impede de avançar, e por isso Paulo diz que ela gera a morte. Morte aqui no sentido de que ela nos deixa estagnados, porque na criação divina a vida é progresso, é movimento, é renovação, e sempre que nós estacionamos, podemos dizer que espiritualmente estamos mortos, até que venha aí uma nova circunstância e possamos novamente voltar à vida para agir, para renovar, para trabalhar, para prosseguir na senda evolutiva. Então é muito interessante essa abordagem de Paulo, que é complementada por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 130, quando comenta essa questão, esse versículo, e nos diz: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. E aí ele prossegue: muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos, vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal, ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo,
que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então veja que interessante. Essas são as tristezas que não nos levam à renovação. Por outro lado, Emmanuel acrescenta, concluindo: raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho da tristeza segundo Deus, caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Meditemos, portanto, na tristeza que tenhamos sentido, se é a tristeza segundo o mundo ou se é a tristeza segundo Deus. Que Jesus nos abençoe a todos.